Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de várias equipes do futebol brasileiro. Vamos às nossas curtinhas de fim de semana. E neste caso, destacando a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Teve resultado aí bem curioso, né? Teve equipe que venceu e não convenceu. Teve equipe que não venceu, empatou e foi como se fosse uma vitória. Teve equipe que venceu e entregou muita felicidade aos seus torcedores. E também as decepções, evidentemente, né? Teve o resultado normal, teve o resultado, enfim, surpreendente. Vamos lá. Cuiabá 2, Juventude 2. Do ponto de vista do campo, acho que ficou de bom tamanho para o Cuiabá, porque o Juventude até jogou mais do que o Cuiabá em alguns momentos. Foi um grande resultado de estreia para o Juventude. Fora de campo, o curioso foi a demissão do Alberto Valentim, um pouco depois, um dia após começar o Campeonato Brasileiro. Chega a ser risível. Especula-se muito quais são os motivos, né? Quais foram os motivos que levaram a gestão do Cuiabá a demitir o Valentim. Mas, de real, a gente não tem muito entendimento disso. O fato é que o Cuiabá vai precisar agora administrar muito bem esse problema, porque não vai mais poder demitir técnico algum até o final do Brasileirão. Realmente, essa gestão do Cuiabá, que foi muito bem na Série B, vai precisar se esforçar demais agora para resolver esse problema da demissão do Valentim. Um dia após começar o Campeonato Brasileiro. Realmente é uma coisa muito, no mínimo esquisita. Mas enfim, dentro de campo, um bom resultado para o Juventude. Bahia 3, Santos 0, foi o resultado de uma equipe que jogou contra outra equipe que não entrou dentro de campo. O Santos não apresentou padrão nenhum, o Santos não conseguiu jogar no campo de defesa, o Santos não conseguiu ter identidade de jogo também no setor de ataque. Foi impressionante a falta de padrão de jogo dessa equipe do Peixe. Enfim, Diniz não tem esse tempo todo para conseguir construir essa equipe do Santos. Não tiveram paciência com o Roland. Por que vão ter paciência com o Diniz? O problema é que agora tem que ter, né, gente? Porque essa questão da demissão também é algo muito problemático no futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro. Mas não jogou nada. O Santos não jogou nada. E não dá para falar que é por causa do elenco. Eu vejo muita gente sempre falando isso, né? O elenco, nós precisamos de contratação. Eu também acho que precisa. Mas eu acho que pontuais. Considero o elenco do Santos bem razoável, dá para fazer um time muito melhor do que este que jogou contra o Bahia, com o elenco que o Diniz tem à sua disposição. Não dá para se comportar daquele jeito. Péssima estreia do Santos, péssima estreia também do Diniz no Campeonato Brasileiro de 2021. Flamengo 1, Palmeiras 0, acho que ficou dentro da normalidade. O Palmeiras jogou fora de casa contra um dos grandes times do futebol brasileiro. Essa derrota não teve tanto problema assim. Acho que, do ponto de vista do Flamengo, o resultado foi bom. Foi muito importante porque venceu um grande adversário. E se não tivesse vencido, olha, o que teria de crítica agora ao Flamengo seria enorme. Sobretudo ao trabalho do Rogério Ceni, né, gente? Então, foi de bom tamanho. Não foi nada demais assim também. O jogo não foi tudo isso. Quando se anunciou este jogo há muito tempo atrás, muitos esperavam que seria um grande jogo de futebol. Infelizmente, isso não aconteceu. Mas para o Flamengo ficou de bom tamanho a vitória. Para o Palmeiras, acho que não é um problema tão grande assim. A equipe tem condição de se recuperar na competição e fazer um grande Brasileirão, assim como o Flamengo também deverá fazer. Corinthians 0, Atlético Goianiense 1. Para mim, essa foi uma das 3 grandes vitórias que aconteceram neste final de semana no futebol brasileiro. Acho que o do Bahia também foi uma grande vitória. Mas ali também o Bahia jogou dentro de casa contra uma equipe que hoje é um arremedo de time de futebol. Mas tem 3 vitórias que eu acho muito importantes, muito interessantes. Uma delas é essa vitória do Atlético Goianiense contra o Corinthians. Porque embora o Corinthians seja o Corinthians de hoje, que é um Corinthians muito bagunçado, o Dragão jogou fora de casa e venceu, né? A estreia do Silvinho foi mal na estreia. Muitos já estão falando, é o primeiro jogo, ele chegou agora, ele não conhece o elenco e tudo mais. Ele precisa de tempo. Gente, não dá para ter muito tempo. No futebol brasileiro, o técnico não tem essa condição. Não dá para que o técnico não consiga apresentar alguma coisa de interessante já no começo, na estreia, nos primeiros dias. Ele não conhece o elenco. Quando ele foi contratado, o que ele fez? Ele não conhecia o elenco quando ele foi contratado, certo? Então ele deveria ter feito um intensivão para entender o que é cada um dos jogadores do seu elenco, cada um dos jogadores que ele tem à sua disposição. Claro que são quase 90 jogadores à sua disposição. Isso por causa da gestão ali do Corinthians, que é muito complicada nessa questão de contratação. Mas foi muito mal e ele não tem esse tempo todo aí para melhorar, para apresentar algo de novo. Ele precisa reagir imediatamente e fazer o Corinthians, já na próxima rodada do Brasileirão, apresentar o futebol melhor.
Vai ter um desafio grande, né? Quando a gente olha para a tabela, a coisa é complicada, mas vai precisar sim. Eu não vou ficar passando pano aqui para Silvinho porque ele chegou agora, porque não sei o quê. Porque ele é brasileiro, né? Não se dá esse tempo para nenhum outro técnico, por que ele vai ter esse tempo, né? Vamos pensar o técnico do Atlético Goianiense. Qual foi o tempo que ele teve para conhecer os jogadores, para conhecer, enfim, qual é a condição, gente, de tempo hoje? Isso não é possível no futebol brasileiro. Então o Silvinho estreou mal, o Corinthians estreou mal, o momento do Corinthians é muito perigoso, do Corinthians e do Santos são momentos, duas equipes que vivem momentos muito complicados, mas, assim, precisa reagir imediatamente. Tem condição de reagir? Acho que o Corinthians tem um elenco ali, de novo, né? Todo mundo pedindo reforço. Precisa de reforço. Eu também acho que precisa também, no caso do Corinthians. Mas também dá para jogar mais com os jogadores que estão ali no Parque São Jorge. Bom, Chape 0, Bragantino 3 foi uma dessas vitórias também que eu achei importante, achei grandiosas, né, na primeira rodada do Brasileirão. Não somente pela Chape, né, mas sobretudo pelo Bragantino. Acho que a Chape não vinha tão bem assim. A derrota na final do Campeonato Catarinense para o Avaí mostrou isso, que a Chape está com um problema na identidade de jogo. E este problema é normal. Houve uma troca de técnico que postulava um tipo de jogo, depois chegou um técnico diferente, o Mozart Santos, né? E no entender de muita gente, eu não vou nem falar do torcedor, mas da mídia mesmo ali de Chapecó, o problema é o Mozart Santos, né? Então o Mozart Santos saiu e aí a equipe venceu de 3-0, né? E com facilidade, dando um show de bola, certo? Não, só que não. A Chape perdeu de 3-0, mostrando que o problema não era necessariamente o Mozart Santos. Grande resultado do Red Bull Bragantino, que agora começa fora de casa, vencendo de 3-0, é um dos líderes do Campeonato Brasileiro. Atlético 1, Atlético Paranaense 1 e América 0. Embora seja 1-0, foi 1-0 importante, porque esse América é um time bem complicadinho, né? É um time que vai dificultar para todo mundo. E foi um resultado importante, foi muito bom que o Furacão tenha começado com vitória. De certa forma, do ponto de vista do Furacão, obrigação, mas quando a gente olha também para o adversário, trata-se de uma equipe que muitas vezes complica mesmo para qualquer um. Então, fez a sua parte, mas foi um grande resultado do Atlético Paranaense, sem dúvida alguma. Ceará 3, Grêmio 2, foi surpreendente essa vitória do Ceará, surpreendente. Não pelo que é o Ceará para mim é uma equipe muito consistente, muito interessante, mas foi com o time misto, né, gente, jogar contra o Grêmio, pensando inclusive na Copa do Brasil contra o seu arquirrival Fortaleza, jogo que vai acontecer agora no meio de semana. Então, em função do Ceará ter ido com o time misto contra o Grêmio, para mim foi uma surpresa, né? Também surpreendente também pelo comportamento do Grêmio. Não dá para estrear fora de casa contra uma equipe que está com o time misto e perder de 3-2, levar 3 gols. Realmente foi algo bem estranho para o Grêmio também. Grande resultado para o Ceará, um tanto quanto, na minha opinião, decepcionante para o Grêmio. Inter 2, Sport 2, este foi, para mim, o comportamento do Inter, de certa forma, foi mais decepcionante do que o comportamento do Atlético Mineiro. Foi impressionante como o Inter jogou mal no segundo tempo. É impressionante. Não dá, sem alma, né, gente? Sem alma, muitas vezes, praticando um jogo, é preciso dizer isso, né? A gente olhava para o Inter no segundo tempo contra o Sport e, às vezes, olha só, a gente via o time do Abel Braga. Só que o time do Abel Braga, até em função de se pensar como um time limitado, né, muitas vezes acabava conseguindo um resultado positivo, né? Lutava por uma bola, esperava fazer um ou outro gol na partida apenas. Esse time do Ramírez é um time que tem muito mais pretensão, só que se comportou como um time do Abel Braga em alguns momentos do segundo tempo, em muitos deles vencendo de 2-0. Não pode, ceder o empate para o Sport. O Sport entra na competição para permanecer, sobretudo, na primeira divisão, e não dá para deixar de vencer o Sport vencendo por 2-0, levando o empate depois no segundo tempo. Realmente muito decepcionante o comportamento do Inter, mas muito decepcionante. Mais decepcionante que o comportamento do Santos, mais decepcionante do que o comportamento do Corinthians, mais decepcionante do que o comportamento do Atlético Mineiro. E o Sport? O que tem a ver com isso? Tem nada. O Leão fez uma grande partida, o Leão conseguiu um belíssimo resultado. Mas não foi uma vitória, mas foi quase como se fosse uma vitória. E uma vitória de peso para o Leão da Ilha, que conseguiu aí estrear fora de casa contra um dos postulantes, digamos assim, ao título, e consegue o empate depois de estar perdendo de 2-0. Olha, o Ramírez precisa reagir. Ou então, logo logo, vai ficar injustificável a presença dele no banco de reservas do Colorado.
Bom, a gente precisa falar agora da grande vitória, mas a grande vitória da rodada, na minha opinião, foi a vitória do Fortaleza contra o Atlético Mineiro. Pela forma como aconteceu, por quem acompanhou o jogo, depois daquele pênalti, por exemplo, marcado para o Atlético Mineiro, é um pênalti contestável, mas como era de interpretação, dá para entender a sua marcação. Agora, o fato é que o jogador do Fortaleza não quer saber de nada disso, né, gente? Ele poderia perfeitamente ficar muito mal na partida por causa disso. No entanto, o comportamento dos jogadores do Fortaleza, desde o começo da partida, e depois do pênalti e no segundo tempo, foi um comportamento muito empoderado, né? Foi um comportamento de time muito bem treinado, um comportamento de time que vai a campo para dominar o seu adversário, sobretudo no plano mental. E isso aconteceu durante quase toda a partida no Mineirão. Se a gente retirar ali os 7, 8, 9 minutos iniciais, durante todo o restante do jogo, o Fortaleza mandou na partida do ponto de vista mental. Ele teve as melhores ações do ponto de vista defensivo, ele teve as melhores ações do ponto de vista ofensivo, soube jogar melhor que o Galo no contragolpe, soube jogar melhor que o Galo propondo o jogo também. E soube, por exemplo, virar o jogo no cenário, olha, realmente virou o jogo fazendo o segundo tempo, depois de fazer o segundo tempo contra o Galo, brilhante. O segundo tempo do Fortaleza foi brilhante. Eu diria mais para vocês, eu diria também que houve um duelo entre técnicos em que um técnico tomou um banho tático, um nó tático do outro. No caso, o Cuca foi o técnico que levou esse nó tático do Juan Pablo Voivoda. O Voivoda foi melhor na escalação do que o Cuca, que levou essa teimosia do Cuca, Tietê, Alan, tal, com os volantes que o Galo tem no elenco. Ele continua com essa teimosia, isso pode ser um grande problema para o Galo. O técnico brasileiro precisa entender que ele precisa se modernizar um pouquinho, né? E essa coisa de ficar com essas manias, né? Isso tudo pode prejudicar bastante o seu trabalho e também o destino da sua equipe na competição, e numa competição tão complicada como o Brasileirão. O Voivoda ganhou dele na escalação, ganhou dele nas alterações, ganhou dele também nas mudanças táticas durante a partida. Então foi uma vitória do Fortaleza brilhante sobre o Galo e também foi uma grande vitória do Juan Pablo Voivoda sobre o Cuca. Então, acho que a gente sai dessa rodada, gente, feliz com algumas coisas que a gente viu nesse Brasileirão, né? Esse Brasileirão anuncia para muita gente que a competição não vai ser fácil. Esse Brasileirão mostra que tem equipe aí que entra dentro de campo mesmo para conquistar muitas coisas. Algumas equipes também entram dentro de campo, infelizmente, para fugir do rebaixamento. Algumas equipes, inclusive grandes, aí, vão flertar provavelmente com o rebaixamento. O Brasileirão, já na primeira rodada, anunciou muita coisa. Anunciou que tem equipe aí muito legal para se acompanhar. O Fortaleza é uma delas. Né? Anunciou também que tem equipes aí que precisa realmente mudar o seu jogo. O Fluminense também é uma equipe que foi interessante na partida. Acho que deixou uma imagem muito boa. Acho que o São Paulo, quando empata, não teve um problema muito sério nisso. Acho que o Palmeiras, quando perde, também não vejo um grande problema nisso, em função até do adversário para quem perdeu. Acho que, por exemplo, que o Corinthians precisa realmente tomar cuidado. Acho que a Chapecoense também precisa tomar cuidado. Massa Bruta, Red Bull Bragantino também mostrou aí que pode ser uma equipe interessante, mas eu sempre desconfio dessa equipe. Enfim, vamos ver o que reserva para nós esse Brasileirão de 2021. De qualquer maneira, uma belíssima primeira rodada de Brasileirão. E parabéns, sobretudo, a Bragantino, Fortaleza, Atlético Goianiense, vamos lá, o Bahia também, né? Ao Bahia e também ao Sport pelos resultados que conseguiram dentro de campo. E o Ceará, Josa, também, né? Jogou com time misto, né? E venceu o Grêmio. Também parabéns ao Ceará pelo resultado.